Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Eu espero que você tenha organizado seu material, colocado uma garrafinha com água. Como a Tidrana vem falando, nós estamos num período de seca em Brasília. O clima fica muito seco, precisamos beber bastante água. Então, coloca uma garrafinha aí para ajudar a você estudar direitinho e não ter que ficar levantando, tá certo? Nós vamos precisar do livro de ciências e hoje nós vamos falar também de um trabalho avaliativo na nossa aula, tá bom? Então vamos lá, o seu estojo, todo o seu material. Vamos lá, nós vamos começar com a correção da tarefa de casa. A número 5, veja a lista a seguir de alguns ingredientes do suco de laranja. Quais ingredientes são responsáveis pelo sabor de bebidas? Explique sua resposta no caderno. Então, você vai explicar quais são os ingredientes, que é a água, o suco de laranja, o açúcar, o aroma de laranja. Essa resposta vai ser pessoal. Então, você vai escrever direitinho, falando sobre tudo isso aí. A tia Adriana vai olhar depois. No número 6, fala assim: muitas vezes usamos nossos sentidos de maneira conjunta. Pinte quais estruturas do corpo podem ser utilizadas em cada situação. Olha lá, na situação de chuva. Quais são as estruturas usadas? O olho para enxergar a chuva, o nariz para sentir o cheiro, né, da chuva, o ouvido se a chuva estiver fazendo bastante barulho e o tato que você pode sentir se está forte, se está fraca a questão da chuva. Letra B, o tambor aí, tamborim, alguma coisa assim. Nós vamos usar o quê? A orelha para o barulho, não é mesmo? O sabonete, quais estruturas nós podemos usar? O olho para ver, não é mesmo? O nariz para sentir o cheiro do sabonete e a mão para saber se ele é macio, né? Se está molhado, se está seco. Na letra D, nós podemos usar os olhos para ver a pipoca, o nariz para sentir o cheiro, a boca, né, a língua para sentir o gosto, se a pipoca é de sal ou de doce, não é mesmo? O ouvido para ouvir o barulho da pipoca estourar. Não é mesmo? Então, nós podemos usar esses aí. Coloquem correção coletiva e estudar, por favor. Na página 53 ainda, na atividade 7, fala assim, encontre no quadro a seguir as estruturas do corpo relacionadas a cada um dos sentidos. Estrutura, gente, nariz, língua, boca, orelha, tá certo? Isso é estrutura. Então, vamos lá. Qual vai ser a primeira? Pele, a primeira estrutura é pele, a segunda os olhos, a pele está ligada ao tato, os olhos ao que era a visão, a outra estrutura, o nariz, que está ligada ao sentido do olfato, as orelhas, que está sentido que ao as orelhas, né, que está ao nosso sentido de que da audição, não é mesmo? Da audição. E a língua que está ligada ao nosso sentido do paladar. Então, pele ligada ao olfato, né, ao tato, o olho ligado à visão, o nariz, o olfato, as orelhas, a audição e a língua ao paladar. Esses sentidos. Então, nós marcamos aí o quê? As estruturas do corpo, né? Muito bem. A próxima atividade que nós vamos fazer é da página 8. Olha só, leia o texto a seguir e depois responda as questões. Abrindo os olhos de novo, lentamente o rapaz examinou o terreno em volta. A terra que o cercava era verde, como a relva que balançava preguiçosa ao vento. O aroma era carregado de vida, o solo estava fresco aos seus pés e havia um forte cheiro de plantas, flores, grama, viscerantes, com muita vida, crescendo livres e estranhas árvores quadradas ao longe. Uma vaca chegou por trás dele e murgiu. Então, pessoal, olha que texto legal. Que acontece aí na letra A? Como o personagem do texto pode perceber o ambiente que estava? Como é que ele pode perceber? Através do quê? Abrindo os olhos, né? Através dos olhos.
O rapaz examinou o terreno. Ele olhou, usou a visão, o sentido da visão, com os olhos, né? E percebeu o terreno. A terra que o cercava era verde como relva que balançava preguiçosamente ao vento. Como é que ele sentiu o vento? Pelo tato, não é mesmo? O aroma era carregado de vida. Esse aroma, como é que ele sentiu? Pelo cheiro, né? Usando o nariz. O solo estava fresco aos pés e havia um forte cheiro de plantas, flores, gramas viscerantes, crescendo livres e estranhas árvores quadradas ao longe. Como é que ele viu essas quadradas, essas árvores quadradas? Pela visão, não é mesmo? Como o personagem do texto pode perceber o ambiente em que estava? Olha lá, por meio do que? Dos sentidos, do cheiro, não é mesmo? Do olfato. Ele percebeu lá pelo olfato, né? Cheiro, pela audição, o barulho, né? Que ele viu lá lentamente, ele fala do barulho. O tato, ele sentiu o solo fresco aos seus pés, então pelo tato, não é mesmo? Ele, pela visão, ele viu ele examinou todo o redor que tinham ali. O que ele conseguiu identificar com o olfato? O cheiro das plantas, das flores e da grama. Pessoal, olha só como é que é interessante. Os nossos sentidos trabalham com o nosso dia a dia, com a nossa vivência. A gente estimula o sentido com a nossa vivência. Se nós estamos num lugar muito barulhento, qual que é o sentido que nós estamos todo momento aí trabalhando? A audição, não é mesmo? Se eu vejo várias cores, a visão. Então, se eu sinto diferentes cheiros, ou bom ou ruim, eu estou trabalhando o olfato. Né? Se eu coloco na minha boca vários tipos de alimento, remédio, qualquer coisa, eu vou sentir o que? O gosto amargo, azedo, gosto bom, gosto ruim. E aí eu vou abrindo gavetinhas e vou observando, esse gosto é bom, esse é ruim, esse é azedo, não é mesmo? Então, a gente interage muito, os nossos sentidos interagem muito com o que nós estamos vivenciando. Coloquem aí correção coletiva e estudar, por favor. Na página 54, no exercício 9, fala assim: escreva quais sentidos são utilizados em cada situação. Então, você vai fazer pessoal, tem um menininho aí passando a mão no cachorro, na letra A. Quais são os sentidos que ele está trabalhando aí? Né? O menino, olha aí, está sentindo o cheiro de alguma coisa, será que está agradável? Então, essas respostas são pessoais. O texto apresenta as causas e consequências do mau uso de dispositivos móveis. Pessoal, prestem bastante atenção nisso aí e coloquem imediatamente correção coletiva e estudar. Cuidados ao usar dispositivos móveis. Passar muito tempo grudado em dispositivos eletrônicos móveis, como celulares ou tablets, pode trazer danos aos olhos e afetar o desenvolvimento. Permanecer muito tempo com o celular próximo ao rosto pode causar prejuízo à saúde dos olhos. Essa atividade pode ter como consequência danos à visão, como a miopia, que é caracterizada pela dificuldade de enxergar com clareza objetos distantes. Por causa da substituição total das brincadeiras tradicionais que estimulam a coordenação motora, os reflexos e o contato físico direto com os jogos em dispositivos eletrônicos podem ter como consequências danos à audição, à gustação, ao olfato e ao tato. Isso acontece porque o desenvolvimento dos sentidos depende da interação com o ambiente. Olha aí, pessoal, interação com o ambiente. Lembra no texto anterior que o rapaz estava observando tudo, ele viu todo lugar que ele estava, ele sentiu o cheiro, ele sentiu na pele a terra molhada. Então, o que estava acontecendo aí? Estava tendo uma interação dele com o ambiente que ele estava. Olha o quanto é importante. Porém, os jogos virtuais também ajudam a desenvolver a criatividade e a velocidade de raciocínio.
Por isso, recomenda-se que os dispositivos móveis sejam utilizados com moderação. É importante fazer pausas no uso também. E fazer pausa no uso e também brincar e interagir no mundo real. Tá certo? Por que o mundo real está entre aspas? Porque é o mundo real da brincadeira, é você trocar figurinhas com o pessoal da sua casa. Hoje nós estamos vivendo um momento complicado na nossa vida de pandemia, de quarentena, mas nem por isso cada um vai se isolar no seu quadrado e vai pegar um celular e vai ficar brincando e vai ficar mandando zap e vai ficar trabalhando, assistindo só aula. Não é isso, pessoal. Tem que ter um equilíbrio. É muito importante, desenvolve, falou aí que os jogos em dispositivos eletrônicos podem ter como consequência danos à audição, à gustação, ao olfato e ao tato. Isso acontece porque o desenvolvimento dos sentidos depende da interação com o meio ambiente. Se você está parado aqui, ó, com o celular, só olhando, você está interagindo com quem? Que cheiro você está sentindo, não é mesmo? Que gosto que você está sentindo? O que tato você está trabalhando? Então, pessoal, tudo tem causa e consequência. A tia Adriana aqui não está falando que você não pode ficar no computador, que você não pode ficar no celular, que você não pode ficar no tablet. Não é isso, pessoal. Não é isso, mas tem que ter o quê? O equilíbrio, porque tudo tem causa e consequência. Lá em cima mesmo fala, o texto apresenta as causas e as consequências do mau uso do dispositivo móvel. Se você usa de uma forma legal, pessoal, ótimo, parabéns, é isso aí. Pessoal, é muito importante que vocês coloquem aí correção coletiva e estudar. Estudem sobre isso aqui, para vocês aprenderem. Combinado? Vou confiar em vocês. Próximo. O que podemos concluir após a leitura do texto? Faça um X. O texto afirma que os dispositivos móveis só causam problemas à saúde e devem ser evitados? O texto fala isso, pessoal? Não, não fala isso, não é mesmo? O que o texto afirma? O texto afirma que existem benefícios e malefícios causados pelo uso dos dispositivos móveis. Quando é que você vai ter malefícios? Quando você usar de forma incorreta. Quando você usar demais e esquecer de fazer outras coisas. Complete o esquema com os exemplos das causas e das consequências apresentadas no texto. Então vamos lá. Causa. Permanecer com o celular próximo ao rosto. Qual que é a consequência disso? Poder causar danos à visão com a miopia. Se você usa demais o tablet e o celular, vai ter uma consequência. Você vai ter danos da visão como a miopia. Outra causa. Trocar brincadeiras tradicionais por brincadeiras virtuais. Eu agora decidi que não vou brincar mais as brincadeiras tradicionais. Pega-pega, pique-esconde, jogo de cartas, a dedonha, cantar, dançar, fazer mímica. Não, eu agora só vou vou mexer só com os dispositivos móveis, o tablet e o celular. Qual que vai ser a sua consequência? Pode afetar os sentidos, como a audição, a gustação, o olfato e o paladar. Então, pessoal, a tia Adriana está falando aqui que você não pode usar esses dispositivos? Não. A tia Adriana está falando que você precisa usar com consequência, com responsabilidade, ok? Nem tanto o mar, nem tanto a terra. Tem que ter o quê? O equilíbrio. Tudo na vida da gente é equilíbrio. É igual a alimentação. A gente fala assim, olha, tem que comer banana, tem que comer maçã, todo tipo de fruta. Aí você fala assim pra mim, tia, eu como fruta sim, eu como banana, 10 bananas por dia, tá certo? Não, o seu organismo não precisa só de banana, não precisa só de feijão, precisa do quê? De um conjunto, não é mesmo? De alimentos. E a mesma coisa é com os dispositivos móveis. Veja outros problemas provocados pelo mau uso dos dispositivos móveis. Causa: permanecer com o pescoço curvado para baixo. Consequência, dores no pescoço e na cabeça. Esses dias, pessoal, fiquei um tempão trabalhando aqui no computador. Quando eu terminei, eu estava toda cheia de dores. Por quê? Porque eu não levantei, não tomei uma água, não fiz uma caminhada pela casa, não é mesmo? Tudo isso aí fez com que a tia Adriana sentisse dores. Causas e consequências. Outra causa, usar dispositivos móveis por muito tempo à noite. Qual é a consequência? Dificuldade para dormir.
alterações no humor. Você fica agitado, você não consegue dormir, não consegue ficar quieto. E aí, pessoal, agora nós vamos falar sobre a luz. No capítulo 2, a luz é uma forma de energia que conseguimos perceber por meio da visão. Ela é que nos permite enxergar os objetos à nossa volta. Por exemplo, ao entrar em contato com o escuro, não conseguimos enxergar nada ou quase nada. Mas se acendemos a luz, poderemos ver o que existe no espaço. Gente, olha só. Estou dentro do meu quarto, está no escuro. Eu consigo perceber algumas coisas porque eu já sei daquele meu ambiente. Mas eu não enxergo tudo. Para eu enxergar tudo, eu tenho que ligar a luz. Agora, se eu for para um ambiente que eu não tenho conhecimento nenhum, está tudo desligado, eu não consigo enxergar nada. Por quê? Porque eu preciso da luz para dar claridade àquele lugar. Uma luz artificial, nesse caso. Não é mesmo? A luz se move em linha reta a partir da fonte que a gerou. Então, quer dizer, a luz é o quê? Ela se move em linha reta, ela não dobra, ela não faz curva, nada. Ela é em linha reta. Em algumas situações, como na foto ao lado, é possível observar feixes de luz em linha reta. A luz se move com grande velocidade. Até hoje não encontraram nada que se mova mais rápido do que a luz. Olha só, pessoal, que interessante. Tantas pessoas estudando e nada foi encontrado mais rápido do que a luz. Ok, pessoal? Muito bem. Olhem aí. A luz se propaga em linha reta. Muito bem. Próximo. Olha lá. Página 58. Mônica, olha a menininha Mônica aí, fez um experimento para testar o movimento da luz usando tubos ocos. Ocos quer dizer vazio dentro, de plástico. Observe as figuras. Na figura A, pessoal, ela colocou uma lanterna e o tubo em linha reta. Na figura B, ela colocou lá a lanterna e ela fez os tubos assim, ó, cheio de altos e baixos e curvas. A pergunta é, pensando naquilo que a tia Adriana já falou, que a linha, ela projeta em linha reta, ela não faz curvas. Em qual situação a luz da lanterna será projetada na parede, nessa parede aí? Por quê? Vai ser a figura A ou a figura B? O que vocês acham? A figura A, né, pessoal? Pois a luz se propaga em linha reta e não fará as curvas que existem no tubo na situação B. Olha aqui, ó, cheio de curva. A luz não vai propagar aqui de forma alguma, porque quando chega bem aqui, ó, pessoal, quando chega aí, já parou. Próximo. Fontes luminosas. Alguns corpos, como o Sol ou uma lâmpada acesa, emitem luz. Grifem, por favor. Alguns corpos, como o Sol ou uma lâmpada acesa, emitem luz. Esses corpos são chamados de fontes luminosas. Grifem. Esses corpos são chamadas de fontes luminosas. Nós enxergamos essas fontes quando a luz emitida por elas alcança nossos olhos. Existem fontes luminosas naturais, como o Sol e as outras estrelas, e artificiais, como as lâmpadas e os outros objetos construídos pelos seres humanos. Grifem, pessoal, por favor. Existem fontes luminosas naturais, como o Sol e as estrelas, e artificiais, como as lâmpadas e os outros objetos. Então, olha só, pessoal. Então, existem aí fontes luminosas. O que é fonte luminosa? Toda aquela fonte que emite luz, que aparece a luz, surge a luz. Vão ter fontes luminosas naturais, que é o Sol e outras estrelas, e as artificiais, que é o abajur, é a lâmpada lá da lanterna, é um acendedor que tem aí na sua casa, é fonte de luz. Mas essa fonte de luz é artificial, ela é feita pelo homem, não é mesmo? Olha aí, durante o dia o Sol é a principal fonte luminosa. À noite é preciso usar lâmpadas e outras fontes luminosas artificiais, ok? Olha lá, eu quero que vocês pensem um pouquinho na Lua. Pessoal, a Lua não é fonte luminosa, porque ela não tem luz própria. Ela o quê? Ela fica clara porque a luz do Sol reflete nela, ela reflete a luz do Sol, ok? Então, a Lua não é fonte luminosa.
2. Escreva uma legenda para as imagens a seguir usando as palavras do quadro emite, artificial e luz. Como é que pode ficar, pessoal? A vela emite luz artificial. E na outra, ilumina planeta natural. O Sol ilumina, o Sol é uma fonte luminosa que ilumina o planeta, né? Uma fonte luminosa natural, ok? Mas aí também é pessoal, você pode fazer da forma que você achar melhor, mas que tenha sentido. Que a vela é uma luz, emite uma luz artificial e que o Sol tem uma luz natural, ok? Fonte luminosa natural, o Sol. Fonte luminosa artificial, a vela. Coloquem em estudar, pessoal. E agora, pessoal, vou falar do trabalho interdisciplinar de História e Ciências. Olha só, pessoal, trabalho avaliativo de História e Ciências, segundo bimestre, patrimônios culturais é o tema. Estudamos em História que o patrimônio cultural é tudo que tem especial valor para um povo e que, por isso, deve ser conservado, como cidades históricas, edifícios, festas, músicas, danças, modo de fazer uma comida, lugares como significado especial e etc. Já em ciências, estudamos sobre os sentidos, visão, paladar ou gustação, tato, olfato e audição. Você deverá fazer uma pesquisa de 3 patrimônios culturais, material ou imaterial, você decide. E apontar quais e como os sentidos podem ser manifestados ao interagir com cada patrimônio. Lembram do texto lá do menino? Que os sentidos estavam interagindo com o texto quando ele sentia o cheiro da relva, quando ele sentia o frescor da terra nos pés. Então, os sentidos estavam interagindo com o momento que ele estava vivendo. Isso é muito importante. O que você vai fazer? Faça a descrição do patrimônio escolhido e colhe uma imagem ou faça um desenho. Olha o exemplo que a tia Adriana colocou aí. Patrimônio cultural e imaterial. Modo artesanal de fazer o queijo em Minas. Colhe uma imagem do patrimônio. Nesse caso aqui seria o queijo. Descrição. O modo de fazer o queijo de Minas chegou à região pelas trilhas do ouro, na bagagem dos colonizadores portugueses e se constituiu com o passar dos anos um importante elemento econômico e cultural simbólico. Sentidos despertados. Quais foram? Paladar e gustação, para sentir o gosto do queijo. Olfato, ao sentir o cheiro do queijo. O tato, dar forma ao queijo e sentir a textura da massa. Certo? Você vai fazer uma capa de apresentação para o seu trabalho, com identificação, nome, turma e série e o tema. Ok? O seu trabalho poderá ser feito no Word ou no PowerPoint e enviado para o e-mail da professora ou para o chat da professora da plataforma Teams, na plataforma Teams. Se preferir, elabore o seu trabalho em seu caderno ou em folhas brancas. Tire foto, legível e envie para a professora. Ah, professora, eu não quero fazer digitado, eu quero fazer escrito. Faça no seu caderno. O cabeçalho e o título já vai ser a capa, não tem problema. Então, tá o e-mail da tia Adriana aí, adriana.alencar@carmensales.com.br. O chat você pode digitar lá Adriana Alencar e me enviar. Pessoal, a data de entrega, pessoal, meus amores, 8/6/2020. Virão outros trabalhos. Não deixem, não enrolem para fazer depois. Façam logo. Tá certo? Não deixe, porque nós vamos fazer esse trabalho antes das mensais. E na semana seguinte das mensais, nós já vamos ter outros trabalhos. Então, pessoal, entreguem na data, façam logo, tá certo? Elabore um plano de ação aí, para vocês, façam um cronograma, um planejamento, como é que vocês vão estudar e vão fazer os trabalhos, tá certo? Não deixem de fazer. E aí tá a chave de correção. Descrição de cada patrimônio escolhido, imagem de cada patrimônio escolhido, os sentidos apontados com explicação, capa de apresentação e a total de pontuação é 10 pontos.
Eu conto com vocês, façam um estudo diário, caprichem no trabalho, eu confio em vocês. E volto a repetir, quem avisa, amigo é. Fiquem com Deus, beijinho no coração de vocês e até a próxima aula de ciências. Beijo!